Boa noite a todos. Que o Senhor da vida possa nos amparar, nos sustentar nesta noite. Que o pensamento do Mestre se faça presente. Quando o buscamos, Ele nos busca também e espero que cada um possa receber dele aquilo que vem buscar nessa noite. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que na semana que vem nós vamos reiniciar o grupo de estudos das segundas-feiras. E nesse ano passado a gente estudou a reforma íntima, temas relacionados a desenvolvimento moral, a renovação interior. A gente vai continuar com essa proposta, só que nós vamos utilizar dois livros, que é o Boa Nova e o Jesus no Lar, que trazem passagens evangélicas. Então nós vamos nos aproximar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus conforme ele os ofereceu naquela época, mas sem perder o propósito da reforma íntima. Então, todos estão convidados, a gente se reúne às 8 horas na segunda-feira. Não tem bem uma sequência, vocês podem vir quantas vezes quiserem, faltar é absolutamente livre. Então, todos estão convidados. E aí, para estimulá-los sobre o assunto hoje, eu gostaria de trazer alguma coisa desse livro Boa Nova, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Esse livro, Humberto de Campos, nós conhecemos esse nome, ele é notório porque ele foi um escritor, um intelectual nascido no final do século XIX, escreveu no início do século XX. Muito notável, participou da Academia Brasileira de Letras. Naquela época, como não poderia ser diferente entre os intelectuais, era materialista, como eram os valores da época. Só que quando ele desencarna, em 1934, salvo engano, ele tem uma experiência do outro lado da vida e percebe algumas dimensões da realidade que o materialismo não pôde ensinar para ele na Terra. E aí, pouco mais de um ano depois, ele retorna e começa a trazer mensagens de conteúdo evangélico pela psicografia do Chico. Esse livro é o terceiro, mais ou menos, que ele nos trouxe. E esse livro, a composição dele é curiosa. O nome dele é o Boa Nova, que nos remete ao Evangelho de Jesus. Para aqueles que não sabem, a palavra evangelho, que nós habituamos a utilizá-la dessa forma, mas ela é uma palavra grega, evangelium, que significa boa nova, boa notícia. Então, quando se queria dar uma notícia boa, evangelho. Quando se fez o relato daquilo que Jesus ensinou, passou a se chamar o Evangelho do Cristo, as boas notícias de Jesus. Por isso que o livro tem esse nome. Humberto de Campos nos contando sobre a trajetória dele e sobre o que ele coloca nesse livro, ele diz o seguinte: materialista, quando ele estava encarnado, ele teve a oportunidade de se encontrar com as lições espíritas. O espiritismo naquela época já começava a se estruturar no Brasil e ele recebeu, enquanto encarnado, algo das lições espíritas. Só que ele diz assim, que os recebeu como uma peça ficcional. Ele não encontrou fé no coração dele para que aquela mensagem, a mensagem do espiritismo, comunicasse com ele. Então, na Terra, ele olhava assim, com aquele olhar típico dos intelectuais, ainda hoje, com aquela certa arrogância, um desdém por coisas que estão além da nossa capacidade de compreender. E ele relata também que quando ele via os amigos dele, protestantes, comentarem sobre Jesus, ao qual eles se referiam como a rocha dos séculos, ele falava assim, o seguinte, que ele sorria e passava por eles. Um sorriso de desdém e passava, porque ele não conseguia compreender Jesus enquanto encarnado. Só que aí do outro lado da vida, todas as coisas se modificam. Como o mestre um dia disse, nada do que está oculto, ou do que é oculto aqui, deixará de ser revelado, tudo se revela do outro lado da vida. Lá ele passa por um período de sofrimento, recebe algumas lições e muda a orientação da sua vida de espírito.
Do outro lado, ele diz assim, lá eles comentavam, os meus amigos protestantes, que Jesus era a rocha dos séculos. E ele não entendia. No mundo espiritual, ele sentiu o peso da autoridade do Cristo. Porque aqui a gente pode fugir muito bem, mas lá não é possível. Porque a autoridade moral do Cristo, o amor incomparável que ele tem por nós, se faz sentir lá. E aí ele sentiu como uma rocha mesmo, que o sustentava desde o princípio e ele não compreendia. E aí quando ele fala isso, eu me lembrei de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não é Deste Mundo, intitulada A Realeza de Jesus, que é de uma rainha que foi na Terra. E aí quando ela chega do outro lado, ela que aqui era nobre, muito poderosa, ela chega em frangalhos espirituais. Não tinha recursos espirituais, não os desenvolveu. E lá ela descobre a verdadeira realeza, que era de Jesus, que se evidencia pela humildade e pelo amor. Lá, meus amigos, não é possível fazer sofismas ou fugir da verdade. Humberto de Campos, tentando um pouco se redimir daquela posição de intelectual arrogante que ele adotou entre nós, nos ofereceu este e vários outros livros trazendo as lições evangélicas. Sobre a composição do livro, ele diz o seguinte: são 30 capítulos que tratam de histórias de Jesus. Então elas têm correspondências com os evangelhos, com o texto bíblico, e são vivências que Jesus fazia, encontrava com um, encontrava com outro, só que ele dá com seu tom literário, de cronista. E ele diz o seguinte, que aquelas histórias eram como folclore do mundo espiritual. E aqui na Terra a gente tem as nossas histórias, a gente conta para as crianças, tem as lições de moral, tudo conforme nós aprendemos. No mundo espiritual também. Só que no mundo espiritual, os heróis não são como os da Terra. Lá os heróis são os heróis da renúncia, os heróis da humildade, do amor. Então, ou seja, os espíritos escutam histórias também, mas de quem? De quem desceu, veio até a Terra e conseguiu viver as lições de Jesus. Dos santos que nós conhecemos ou de outros anônimos que também viveram. Esses contam-se histórias sobre eles lá. E há escolas inumeráveis no mundo espiritual, Humberto Campos contando, que estão dedicadas a estudar os ensinamentos de Jesus. Então parece que a gente está estudando só aqui? Não. Lá eles inúmeras escolas tentando fazer com que os espíritos passem a afeiçoar o seu sentimento ao sentimento do Cristo, evidenciado no seu Evangelho. A demonstrar que isso é muito importante para os espíritos, porque para haverem escolas ensinando isso lá do outro lado, é algo muito importante. E aí, neste livro, então, ele traz várias dessas histórias que ele ouviu lá, tentando aprender lá e trazendo um pouco para a gente aprender aqui também. Quando a gente se aproxima do Evangelho, nós vamos ter, às vezes, um pequeno estranhamento inicial. Algumas lições específicas de Jesus geram esse estranhamento. Por quê? Porque os valores do Cristo são muito diferentes dos valores da Terra hoje. Hoje, na época dele, porque não mudou muito. A Terra tem valores, meus amigos, que não estão em acordo com as leis de Deus. O que quer dizer que esses valores vão desaparecer. Então, as leis iníquas, o egoísmo, a arrogância, a ambição humanas, elas vão desaparecer porque não estão sustentadas por Deus. Só que nesse processo, nós trazemos esses valores no nosso coração. Os valores da prepotência, da evidência, da importância pessoal, do personalismo, do poder, da beleza, tudo isso está aqui na Terra, são valores da Terra. Quando você se aproxima do Evangelho, você não vai encontrar esses valores lá. E aí nós nos deparamos com um estranhamento. Só que nós temos que lembrar que os valores que Jesus traz no seu Evangelho, eles não são uma preferência do Cristo. Eles são uma correspondência exata das leis morais de Deus. Porque Deus também tem os seus valores.
Deus também elegeu uma pauta de verdades que Ele sustenta desde o princípio da criação, centralizada na lei de amor, que resume todo o projeto de vida que Deus tem para nós. Esses são valores de Deus que não vão passar, os nossos vão. No Evangelho de Jesus estão esses os valores que nosso Pai estabeleceu para serem leis no universo infinito. Então, se nós, por exemplo, saíssemos aqui hoje do mundo de provas e expiações que é a Terra e fizéssemos uma viagem, por exemplo, para Júpiter, no nosso sistema solar. As luas de Júpiter são mundos felizes, em que não há mais egoísmo, orgulho, não há mais corpos materiais. Se nós formos lá, há muitos filhos de Deus vivendo lá. Eles têm uma moralidade e uma intelectualidade muito diferente da nossa. Lá, o Evangelho é regra permanente. Aqui ainda não é. E quando a gente olha para o sistema solar, nós percebemos uma coisa curiosa, que só há um planeta como a Terra, em que a gente tem corpos assim, dessa coisa pesada. A gente, por exemplo, nunca viu, a gente acha que não tem vida, né, nos outros planetas. Porque o nosso corpo, os sentidos dele é tão falho, tão insuficiente, que a gente não consegue perceber mesmo outras formas de vida. Mas existe. Cada um dos planetas do sistema solar estão habitados. E eles estão habitados por espíritos superiores aos da Terra. No sistema solar, nós somos a ovelha perdida. Por isso que a parábola de Jesus era uma ovelha perdida, o rebanho tinha 100, né? Então, perdeu-se uma, vai o pastor buscá-la. Porque no universo, se nós formos olhar o universo, existem muito poucos mundos igual à Terra. A maioria de nossos irmãos estão lá longe, nos mundos felizes, vivendo o amor que a gente está aqui, né, tentando, tropeça e cai. Então, se nós nos deparamos com o Evangelho achando que é difícil, que é estranho, vamos nos lembrar disso. Estranho, na verdade, é a ovelha que se perde, não os 99. Estranho, então, somos nós da Terra. Nós vamos passando a nos afeiçoar com coisas diferentes, que é aquilo que Jesus traz para nós. E o que Ele trouxe? O que afinal Ele trouxe? Tem um versículo no Evangelho de João que ele diz assim, está no capítulo 6, eu vou ler para vocês. Esse versículo está logo depois da multiplicação dos pães. Então tem aquele fenômeno, tinha alguns pães e alguns peixes, aquela turba numerosa, milhares de pessoas, e Jesus consegue alimentar todas elas com pão material. Todo mundo fica feliz, queriam fazer dele rei, colocar ele num trono, aí ele vai e escapa. Passou um tempo, ele dá esse ensinamento aqui, olha o que ele diz, no mesmo contexto, no mesmo dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Estranho, não parece, né? Os judeus não entenderam muito bem o que ele queria dizer aqui. Se nós buscarmos um sentido simbólico, quando Jesus, que o pão que desce do céu, que é Ele próprio, que Ele oferece para que o mundo tenha vida eterna, é a carne dele, ele não está se referindo à carne física. Ele está se referindo ao fato dele ter adotado um corpo e vivido entre nós. Ele está dizendo, o pão que desce do céu, que nosso Pai, que meu Pai oferece a vocês, é a minha vida. Porque na minha vida, vocês encontrarão o resumo perfeito das leis de Deus. Por isso que em outra ocasião ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Porque é a vida do Cristo que vai nos inspirar. Não são as teologias que a gente fez em cima dos ensinamentos da Bíblia. É a vida de uma pessoa. Nós não somos muito inspirados por vidas de pessoas? Tem gente que segue, ídolos, nós temos ídolos. Às vezes a gente começa a se parecer com eles. Os adolescentes fazem muito isso, né? Muda de vez em quando. Quando nós vemos Francisco Cândido Xavier, muitos se sentem inspirados, porque é uma vida notável. Deus não iria mandar para nós uma carta ou um texto escrito com as leis dele. Isso é insuficiente. E ele resolveu mandar um espírito vivo,
para viver conosco. E através da vida deste Espírito, nós vamos aprender as leis que são de Deus. Por isso que ele diz, o que eu ofereço ao mundo é a minha carne, é a minha vida. E quem é o Cristo? Nós já falamos aqui sobre isso, escutamos muito na doutrina espírita. Nós aprendemos que os espíritos, eles têm uma fase evolutiva em que eles se desprendem das influências materiais e adquirem uma superioridade moral, intelectual, em relação a todos os anteriores, que são os espíritos puros. Não há desses na Terra, a não ser em missão. Eles já estão em outros mundos. Os espíritos puros não têm mais corpos como os nossos, eles estão livres no universo. Jesus é um espírito puro, só que ele não é qualquer espírito puro. Ele é um espírito que atribuímos a ele o título de Cristo. E nós aprendemos pela doutrina espírita que Cristo, que é uma palavra grega que significa o ungido ou o enviado, é o quê? É um espírito que adquiriu um grau de evolução tão alto, de vivência das leis de Deus tão alto, que ele passa, dali por diante, a se tornar infalível, mesmo quando encarnado. Então veja, o espírito puro comete erros, a gente comete erros o tempo inteiro. Jesus não comete mais erros. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que ele fez entre nós é correspondência perfeita das leis de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse fazendo. Porque a comunhão do Cristo com o Criador, ela é tão ampla, tão indescritível, que ele dá para nós o testemunho perfeito do que nosso Pai é. Quando nos aproximamos então do Evangelho, nós não podemos chegar tentando encontrar defeitos no Evangelho. Fala, não, mas esse ensinamento de Jesus eu acho que não está certo, porque, né? Ou isso que ele fez, algumas coisas estranhas, né? Às vezes ele fazia algumas coisas estranhas, e a gente critica ele. Ele é infalível. Nós que ainda não estamos entendendo o que ele fez, mas o que ele fez, o ensinamento que ele ofereceu ali, é como se nosso Pai estivesse dizendo. Como se Deus, o Criador, estivesse dizendo pelas mãos de Jesus, pela ação dele, pela boca dele, conversando conosco. Então, a vinda de Jesus entre nós é um presente que talvez a gente vá gastar vidas e vidas para entender. Muito, muito tempo. Porque às vezes a gente está assim numa vida tão limitada, cheia de problemas, com sofrimento, com dificuldade, e ele está lá, testemunhando o esplendor da criação. Porque Deus, que é amor, não nos criou para o sofrimento. Isso é incompatível com a bondade dele. O universo mesmo é pleno de vida e abundância, e felicidade plena para todos. E Jesus tem isso o tempo inteiro com ele. Imagine esse Espírito olhando para nós, nas nossas vidas limitadas. Então, quando ele vem, ele fala, eu preciso ir, porque olha os meus irmãos, a mesma semente que em mim é árvore está neles. O que eu faço, o que eu fiz, o que eu vivo, eles também podem fazer e viver. Eu preciso ir até lá. Então, foi com essa vontade que Jesus se aproximou de nós e viveu entre nós. João diz assim no seu Evangelho, ninguém jamais viu a Deus. Aquele que está no seio do Pai, este o explicou. Nenhum de vocês, nem eu, nós não vemos Deus, nós não temos pureza para ver a Deus. Alguns ouvem Deus, né, de vez em quando, mas ver a gente não consegue. Jesus, que vive Deus, veio entre nós e explicou. Então, aquelas coisas estranhas que a gente ouvia sobre Deus, que a gente ainda ouve, se tiver em desacordo com o que Jesus viveu, é falso. Por isso que ele é para nós o que Allan Kardec chamou de guia e modelo. Guia por quê? É aquele que percorreu o caminho, já sabe todos os atalhos, tudo que acontece, está lá na frente, então ele estabelece. Na verdade, estou falando do modelo, né? O modelo é aquele que já percorreu todo o caminho, tem nele as referências, e aí ele passa a ser o exemplo. Ele é o aluno exemplar da escola da Terra. Mas ele é guia também, porque guia é aquele que caminha junto.
e vai na frente, né? Porque se o guia for atrás, todo mundo se perde. Então Jesus está indo à frente, sinalizando o caminho para nós. Quando nós não seguimos, que nós temos essa liberdade, nós estamos perdendo uma oportunidade, mas que um dia cada um de nós vai perceber o valor dela e vai seguir. Em geral, a gente percebe isso com o sofrimento. Com todos nós acontece um pouco assim. Comigo também. O que me aproximou da doutrina espírita foi o sofrimento. Só que depois que nós nos aproximamos de Jesus pelo sofrimento, o sofrimento exagerado, doloroso, não é mais necessário. Porque Ele é a luz do mundo. E é curioso, a primeira aparição pública de Jesus no Evangelho de João é numa festa de casamento, né? As bodas de Caná. Como se Ele estivesse sinalizando, olha, eu vim para que vocês tenham alegria, não quero tristeza. Não quero tristeza. A primeira aparição dele foi num ato que naquela cultura era dos mais felizes. Era uma festa que durava uma semana, né? Então a gente faz aquela festa de casamento super top, né? Lá era 7 dias. Comia, bebia e tal, aquela coisa toda. E Jesus estava lá, foi a primeira aparição pública dele. E depois ele retorna, depois da cruz, aparece de novo com os discípulos, em outra ocasião festiva, parte o pão. Então, ou seja, a trajetória dele, apesar de ter tido o episódio sofrível da cruz, é uma trajetória de alegria. Ele está querendo dizer, o caminho que eu sou é um caminho de alegria. Não é para se viver o Evangelho com tristeza, ou com uma austeridade, uma dureza, que às vezes a gente vê nos religiosos. Não é isso. Não entenderam a mensagem. Então Ele quer que a gente tenha alegria. É só isso que Ele quer. Só que não essa alegria da terra, que é alegre no exterior e quando você olha para dentro está um túmulo, né? Uma coisa horrível e a dívida depois vem. Não, é uma alegria suave, uma alegria permanente. Aproximar-se, viver o Evangelho de Jesus é ser alegre. Se vocês, então, estão tentando, está faltando alegria, coloquem primeiramente esse ingrediente. As lições dele vão passar a ser mais compreensíveis. Então, tem um episódio interessante para ver como os escritos daquela cultura, do judaísmo, estavam sinalizando que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, que vinha renovar a nossa vida. Tem um episódio, eu não sei nem se a Record já fez novela com esse episódio, que está sobre o rei Davi. Rei Davi foi um rei, não sei se da tribo de Judá, de algumas tribos dos hebreus ele foi constituído rei. E naquela época, muitos anos antes de Jesus, eles já estavam lá onde é a Palestina hoje. E aí naquela época, o que acontece com os hebreus? O que sinalizava a aproximação deles com Deus era a Arca da Aliança, que era onde estavam colocadas as tábuas da lei. Então Moisés subiu lá no monte, a sarça pegou fogo, ele conversou para lá e para cá, desceu com as tábuas da lei, colocou em uma arca, e aí eles andavam para lá e para cá com essa arca, e essa arca significava a aliança que eles tinham com o Criador. E essa arca ficava num tabernáculo, que era uma barraca. E essa barraca era móvel, porque como eles eram peregrinos, eles tinham que andar pelo deserto. Então eles estavam andando para lá e para cá e a barraca andando. Não me perguntem como é que era isso, eu não sei, mas era assim que acontecia. E aí quando eles chegaram na terra, na Palestina, Davi olhou para aquela barraca onde estava a presença de Deus, né? Eles acreditavam que ali estava a presença do Alto, do Altíssimo. Aí ele já nos palácios, né, como rei, falou, nossa, mas nós vamos ter que fazer uma casa para essa arca. Ela fica lá e para cá nessa barraca. Eu vou construir um templo, então, para colocar essa arca, para ser onde mora Deus. Aí ele recebe nesse dia uma visita de um profeta chamado Natã. Aí esse Natã, ele chega assim para ele e fala, olha, Davi, na verdade é o seguinte, Yahvé falou aqui comigo e ele disse que não é para você construir templo para ele, porque ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Então, segura aí a ideia, não vai construir. Ele disse que vai mandar alguém que vai vir da sua linhagem, da sua semente, da descendência de Davi, e esse vai construir uma casa para ele.
uma casa para o nome de Deus. E a ele eu chamarei filho e para ele serei pai. Foi isso que a mensagem do profeta. Alguns acharam que ele estava se referindo a Salomão, que era filho de Davi, que foi que construiu o primeiro templo mesmo, de pedra. Mas quando nós nos aproximamos com um sentido mais simbólico, nós vamos perceber que ali Natan estava se referindo a Jesus, que segundo a tradição é descendente de Davi e que construiu verdadeiramente um templo para Deus, que era ele próprio. O tabernáculo de Deus estava em Jesus. Em Jesus estava a lei de Deus. Não era na pedra, no templo, nos rabinos, era em Jesus. Então, aqueles que perceberam isso naquela época, dialogavam com Cristo como, não precisava muito, Você se aproximava de Jesus, o amor dele era tão imenso que se você não tivesse o coração muito duro, já estava apaixonado, Então, ele emulava tudo que é de bom no universo infinito. E é esse o propósito do Evangelho dele. E aí ele viveu e ensinou. E fez várias coisas dizendo, isso que eu fiz, tudo isso que eu vivi, não é para vocês adorarem, ficarem dando palestras sobre isso, é para vocês viverem. A minha vida é para que vocês a vivam também. Porque da mesma forma que eu ressuscitei depois da cruz, na glória do alto, vocês também vão ressuscitar. Ele dizia muito, cita-se muito nas palestras, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês podem fazer ainda mais. Porque Deus não criou nenhum ser privilegiado. Então, o que em Jesus é uma árvore dando frutos abundantes. Em nós ainda é uma semente. Mas na semente já está a árvore. E nós precisamos desenvolver essa árvore também. Essa é a proposta do Evangelho. E aí, afinal, o que se diz nesse Evangelho? Eu vou dar um exemplo. Porque a gente fala muito sobre os ensinos morais de Jesus aqui. Já falei muito, os palestrantes estão todos falando. O Evangelho segundo o Espiritismo é para isso, então todos nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Não é por ignorância que não praticamos, é por outras razões. E aí, vou dar um testemunho pessoal que aconteceu comigo sobre essa situação para vocês perceberem como que acontece a nossa aproximação com Cristo. Porque orientando, Ele está sempre. O pensamento dele está sempre nos buscando. Por várias formas Ele está nos buscando. Então, em qualquer situação dolorosa da nossa vida, Ele está dizendo para nós, olha, a solução certa é essa. Ou, em outra situação, é essa aqui. O problema é que a maioria de nós não escuta e não vive. Aí aconteceu da seguinte forma. Há pouco mais de 2 anos atrás, quando eu cheguei em Guaraci, acho que no primeiro ano que eu estava trabalhando no cartório, naquela época eu ainda não estava muito afinizado com o Espiritismo, estava com os ouvidos fechados ainda para Jesus. Então, a gente vivia assim meio desorientado. Aí, aconteceu da seguinte forma, eu recebi uma ligação no cartório de uma senhora, oferecendo um serviço de publicidade do contato, do cartório, do telefone e uma lista telefônica, que eu julguei ser física, que era distribuída, só para as pessoas saberem o telefone. E aí isso tinha um valor, esse serviço, que pelo que eu entendi que a mulher disse, esse valor era pago uma única vez, uma parcela única, e aí o contato ficava disponível por 1 ano, A lista ficava publicada por 1 ano. Tudo bem, eu entendi, achei um valor plausível, vamos contratar. Aí eu contratei, veio a primeira parcela no telefone, lá o valor exato. Aí no segundo mês ela veio de novo. Eu achei aquilo curioso, porque eu tinha entendido que era um único valor, Mas eu deixei passar, porque como lá no cartório a gente tem 2 linhas telefônicas, eu imaginei, bom, deve ser uma para cada. Aí eu deixei passar. No terceiro mês, veio de novo a cobrança. Aí eu já achei aquilo estranho, Ela tinha me mandado na época um contrato, assinei, paguei tudo bonitinho. Aí eu liguei no telefone do contato e eu falei, olha, está acontecendo a situação, eu tinha entendido que era dessa forma, eu já paguei 2 vezes, eu achei que era uma. Aí a pessoa me disse o seguinte,
Veja, eu sou formado em Direito. Ela disse assim para mim, você leu o contrato? Aí eu falei assim, não, eu não tinha lido o contrato. Porque eram aquelas letrinhas microscópicas, né? Aí eu falei, eu sempre confiei muito nas pessoas, então eu confiei na boa fé da moça que me ligou. Era uma parcela, simpática, tudo bem, não li. Assinei e enviei para a pessoa. Aí ela disse, você vai lá na linha tal e verifica lá o que está escrito. Que está escrito assim, assim, assado. Aí lá estava, não, o valor é mensal, o prazo do contrato é de 24 meses, e aí você tem que ficar pagando aquilo, e depois ele renova automático, aquelas coisas assim, né, legais. Aí eu falei, eu não reagi de forma evangélica. Porque a gente vem do bacharelado em Direito, então a gente aprende um monte de leis da terra. Direito do consumidor, então tem um negócio lá no direito do consumidor, que se a letra for muito pequenininha, o contrato pode ser tido como nulo. Então você não precisa nem ler. Se for menor do que um tamanho tal lá, pode ser tido como nulo. Aí eu falei para aquela pessoa assim, com aquele tom de voz ameno, né? E falei tudo que eu tinha falado de Código de Direito do Consumidor, das leis, da boa vontade, da má fé da sua atendente. Resultado, briguei com a pessoa, não cheguei em conclusão nenhuma. A cobrança continuou, tive que ligar na Vivo para bloquear a cobrança. Parou de vir, porque era um terceirizado, então parou de vir na minha conta de telefone, e eu dei por encerrado o assunto, achando que eu estava abafando. Aí passaram-se 2 anos. Esqueci, né? Aí eu recebi uma ligação, ou foi um e-mail, alguma coisa assim. Sei que eu recebi uma comunicação de uma ação judicial, que estava em fase inicial, né, de conciliação, cobrando o valor dos 24 meses, eu tinha renovado, mas não sei um período, sei um valor de vários meses. Então veja, eu paguei 2, bloqueou, continuou gerando cobrança, eles não falaram, esperaram acumular mais de 2 anos para entrar em contato comigo, né? Que também foi uma atitude muito evangélica da parte deles. Só que nesse dia, eu recebi aquilo, isso foi em fevereiro do ano passado. E aí eu falei, não, vamos esperar um pouco para ver o que a gente responde, né? E no dia seguinte eu vou providenciar uma solução. Mas eu estava com o intuito de fazer, não, eu vou ter que, primeiramente, ser amável com essa senhora, vou ter que ligar para ela conversar. Não era a mesma, já era advogada, né, da empresa. E eu vou ter que conversar com ela, explicar a situação, que eu tinha entendido, aquele valor era muito alto, para acertar e tal, e coisa e tal. Aí no dia seguinte, eu falei com ela, expliquei, contei toda a ladainha, mas de forma amável, porque né, Jesus já estava mais próximo de mim. Eu falei, expliquei, né, com aquela voz, e ela disse, veja, a gente até pode resolver, mas você tem que pagar todo o valor que gerou até agora, nós cancelamos o contrato e está feito. E esse valor tem que ser pago hoje, né? Porque quando dá para ser flexível, é flexível mesmo. Aí eu falei, então, era um valor que correspondia quase à minha remuneração do mês inteiro. E aí eu falei, olha, não tem esse valor, realmente não tinha, é complicado. Só que aí eu lembrei de um ensinamento de Jesus que eu tinha falado aqui para vocês 1 mês antes na palestra que eu fiz em janeiro do ano passado. Então, cuidado se você estiver falando coisas de Jesus por aí, no mês seguinte eles colocam uma cobrança, né, em vocês. Aí dizia assim, aquele que te bater na face direita, ofereça também a outra. Aquele que te levar a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Aquele que te compelir a andar 1 milha, anda com ele 2. E eu lembrei, né, Jesus falando essas coisas para mim. Eu falei, olha, mestre, deixa eu dar licença, né? Porque olha o valor, não tinha, né? Mas aí eu falei, foi Jesus que orientou, então deve estar certo. Aí naquele dia eu falei, não, pode mandar a quitação, que eu vou acertar, eu vou pagar, vamos encerrar. Porque eu não queria saber de conflito. Um pouco que a gente aprende, a gente percebe que um conflito, ele gera uma energia tão perturbadora que drena todas as nossas forças. Então, às vezes a gente acha que está perdendo, pagando e saindo embora. Não está, estamos nos libertando. Mas eu não tinha o dinheiro, eu falei, vou usar o cheque especial. Mas eu pago e me livro disso.
Isso foi de manhã. No início da tarde, o valor exato tinha chegado nas minhas mãos. Por vias lícitas, viu, gente? Eu não assaltei ninguém. Chegou em minhas mãos. O valor exato. Fiz o depósito na conta, transferi, mandei assinado para ela, encerrou-se o assunto. E minha conta ficou zerada, né? Porque quando Jesus manda as coisas, ele manda o valor exato, ele não é muito abundante, né? E veio o valor exato. Mas aquele dia, gente, foi um negócio assim, que eu fiquei até emocionado, porque a orientação era essa, está me pedindo algo que eu achava injusto. Mas ele disse, você bate numa, você oferece a outra. Então eu só ofereci o que ela estava pedindo, nem ofereci a outra, né? Nem cumpri muito o ensinamento. Mas era o que ele orientou. Aí eu fiz. E naquele dia se resolveu a situação. E naquele mês não me faltou R$1 para pagar as minhas despesas. O dinheiro não faltou. Não me perguntem como, mas Jesus arranja jeitos e nos provém. Eu lembrei dessa história quando eu estava preparando a palestra. Porque ela é interessante, porque para mim são 2 momentos da minha vida, né? Um que eu não estava afinizado com Jesus, não conhecia as lições, então eu estava manejando a justiça do mundo. Falei de código do consumidor, leis, não sei o quê, é a justiça do mundo, que é sustentada no egoísmo. Passado algum tempo, eu já tinha mudado a minha perspectiva, estava mais próximo dele, voluntariamente, e aí naquele dia, naquela situação específica, a lição veio. E ela não veio assim num recadinho. Nesses momentos, quem nos sustenta para que a gente aja de forma correta é a espiritualidade. Se vocês podem perceber nos livros de Emmanuel, dos romances, né, todas as situações difíceis que os personagens passam, que eles dão testemunho da fé, testemunho da fidelidade a Jesus, ele diz assim, e uma força invisível os sustentava. Porque quando a gente consegue viver a ação, a orientação que Jesus dá, tem uma pleiade de espíritos nos sustentando para que a gente faça aquilo ali. Então nós não agimos sozinhos. E aí nesse dia foi uma coisa complicada, porque eu estava numa limitação material, né? Porque uma coisa é você aplicar o ensinamento que Jesus está dizendo, outra coisa é não ter como fazer, né? Mas naquele dia solucionou-se. E aí ficou marcada essa situação para mim. E outras situações se repetiram, que mais à frente eu posso contar para vocês. Similares assim, e todas elas foram se solucionando. Então o que a gente aprende é que todos nós sabemos algo do Evangelho de Jesus. A gente sabe que a gente não pode criar conflitos, se inimizar, que o amor é a lei do universo. Nós sabemos essas coisas. Só que na hora de viver, parece que há obstáculos intransponíveis em nosso coração. E há mesmo. É os obstáculos das nossas vidas do passado que ainda estão conosco. Só que Jesus não ia dar orientações vãs. Ele não trouxe nenhuma lição inaplicável. Tudo que ele trouxe são lições perfeitamente possíveis que vivamos. Perfeitamente. E por que não conseguimos? Sobre isso, essa nossa dificuldade às vezes de viver as lições de Jesus, tem uma história que está no livro Jesus no Lar, acho que o capítulo 3. Uma personagem chamada Sara, né, vai até Jesus e conversa com ele e fala, olha mestre, os ensinamentos do Senhor sobre o reino dos céus é muito bonito, eu acho maravilhoso. Só que eu tenho uma dificuldade de aplicar, eu não consigo perdoar as pessoas, eu me apego aos meus bens, eu sou ciumenta. E ela foi falando, né? Tudo que a gente é, só que ela falou. Eu não consigo, acho lindo, maravilhoso, eu não consigo. Aí um falou assim, não, mas você tem que ter boa vontade. E o outro, tem que ter fé. E aí Jesus disse assim para ela, veja como Jesus ensina. Ele disse assim, Sara, você é criadora de cabras, né? Você e o seu marido. Ela disse, sou. Então, quando você colhe o leite das cabras, como que você faz para que esse leite não se perca? Para que ele se preserve? Pelo tempo necessário, né, para ser utilizado. Ela disse assim, nós sabemos que temos que
pegar o recipiente, higienizá-lo muito bem, retirar todas as impurezas, porque senão, se tiver impureza, a gente coloca o leite, azeda e aí não funciona. Aí ela diz assim para ele: com o Evangelho, as boas novas que eu trago é da mesma forma. Você precisa purificar o seu coração para recebê-lo. Porque se você mistura o Evangelho com as suas tendências ainda que você não renunciou, você vai misturar, vai virar um negócio que ele diz assim, é o vinagre que azeda a vida, né? Porque o leite azeda se tiver impurezas. Quando a gente tenta viver o Evangelho sem purificar o nosso coração, sem nos reconciliar verdadeiramente, azeda um pouco. Então são obstáculos que estão em nós. E outra passagem sobre isso também, que é com o discípulo Filipe. Ele também com essa mesma história para Jesus, só que ele disse assim: olha, mestre, o seu evangelho é muito bonito, é maravilhoso, só que eu acho o seguinte, o senhor poderia diminuir um pouquinho a luz, porque ofusca, é muita coisa, muito difícil, vamos graduar essa luz, senão vai ofuscar as pessoas. E aí Jesus falou para ele que não era bem dessa forma que lidava, e aí eles tiveram a seguinte experiência. Filipe estava com Jesus subindo, fazendo uma subida no Monte Hermon, lá na Palestina, onde nasce o Rio Jordão. Aí eles estavam subindo, uma subida árida, difícil. De vez por outra, Filipe parava para ver, né, aquela beleza maravilhosa da paisagem, cume da montanha, maravilhoso, a luz, aquela coisa toda. Mas ele parava também várias vezes para tirar as pedrinhas da sandália, porque naquela época se usava sandália, um sapato aberto, então você andava para lá e para cá, entravam pequenas pedrinhas, e essas pequenas pedrinhas dificultavam a jornada. E ele parou várias vezes, gastava um tempo para tirar a tal das pedrinhas. Quando eles chegam lá no topo, Jesus diz assim para ele: Felipe, você viu na jornada que não foi a luz do cume ou a beleza da paisagem que te atrapalhou. Foram as minúsculas pedrinhas que entraram na sua sandália, que você precisou com paciência remover uma a uma para seguir na jornada. Não é o fato do Evangelho de Jesus nos propor um padrão moral muito alto, muito elevado, que vai impedir a gente de viver. São as pequenas pedrinhas. Aquele desgostinho, aquela voz mais dura, uma situação meio difícil da vida que a gente registra, não libera. Essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia, que vão dificultando a nossa marcha. E subir um monte pisando em pedrinha deve ser complicado. Então, viver o Evangelho de Jesus sem remover esses pequeninos obstáculos é muito difícil. Então, ele está dizendo, vocês não precisam fazer coisas grandiosas. Removam as pedrinhas. Então, o que são as pedrinhas? Eu percebi que quando eu falo assim de uma forma meio irritada, dá um negócio no estômago, eu não me sinto bem naquele dia. É uma pedrinha. Então, eu vou tentar ser um pouco mais amável, mais doce, mais calma. Aí você remove aquela pedrinha. Aí aparece outra pedrinha do mesmo tipo e você vai tirando. É poucas pedrinhas, são poucas pedrinhas por dia. Jesus não quer que você purifique-se imediatamente. É um trabalho gradual. A luz, por mais imensa e grandiosa que ela seja, ela não nos atrapalha. Muito pelo contrário, ela é modelo, ela nos atrai. Nós olhamos para ela e nos maravilhamos para o lugar para onde nós estamos indo. Então, esse é um pouco do processo que o Evangelho do Cristo vem nos oferecer. E é um processo obrigatório. Todos nós um dia teremos que vivê-lo. Porque ele compõe, são as leis de Deus. Elas não vão ser alteradas pela nossa vontade. O convite que eu faço para vocês hoje abram um pouco os vossos corações para o pensamento do Cristo, que está presente. Quando passarem por situações difíceis, quando vocês perceberem que ali vem problema, postergue um pouco a decisão, se recolha, faça uma prece, tente remover aquelas inquietudes do coração, fique calmo para tentar perceber o que fazer depois. Porque a solução está disponível. E as soluções de Jesus, por mais que elas pareçam que não vão dar certo, elas dão certo. Porque Ele é um Espírito infalível. E a única coisa que Ele quer para nós é vida em abundância. Nada mais.
Então, se cada um de vocês buscar um pouco disso, eu tenho certeza, eu lhes garanto que vocês encontrarão. É um processo gradual e permanente. Mas a cada dia, a cada pequena conquista, a gente já se alegra de uma forma impressionante. E aí nós vamos conseguindo superar obstáculos que a gente fala, meu Deus, eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir superar isso. Deixar de ser dessa forma. Nós vamos conseguir. Façam um experimento. Façam um experimento. E aí podemos concluir com uma mensagem de Emmanuel. Mas antes da mensagem de Emmanuel, um tópico que é importante também, que ajuda na nossa jornada. Quando vocês amam alguém, ou alguém lhes ama muito, quando essa pessoa quer coisas de você, ou ela gosta de algumas coisas, a gente não quer fazer o que o outro gosta. Mesmo que a gente não concorde muito, a gente faz porque aquela pessoa nos ama. E a gente a ama, então ela vai ficar feliz. Só para ela ficar feliz, eu também já fico. O nosso relacionamento com Jesus não é muito diferente. Quando nós compreendemos a vida dele, a renúncia que ele fez por nós, nós vamos amando Cristo. E é um amor mesmo. E com esse amor, a gente chega em determinadas situações da vida que você fala, olha, mestre, eu não reconheço em mim força alguma para lidar com essa situação. Eu estou querendo chutar o pau de todas as barracas, mas eu amo o Senhor. E eu sei que se eu fizer isso aqui, o Senhor não vai gostar. Então eu vou fazer conforme o Senhor me orienta. Mas não porque eu tenho virtude, porque eu amo e eu sinto o seu amor. Quando nós caminhamos assim, a nossa jornada vai ficando mais fácil, porque nós não mais precisamos receber a visita do sofrimento, em exagero. Porque nós já estamos nos matriculando na escola pela via do amor. E Jesus jamais desampara a ninguém. Quando nós elevamos o nosso pensamento e o buscamos, e diz mesmo, olha, mestre, eu não tenho como lidar com isso aqui. Acabou agora, é com o Senhor. E aí você entrega mesmo e aguarda, ele vai orientar a solução. Então nós temos que refletir um pouco sobre a vida dele para desenvolver esse relacionamento com ele. Porque ele é um ser, ele é uma pessoa como nós. Ele é filho do mesmo Deus. Então nós temos que nos relacionar com ele, porque ele é o nosso orientador. Ele é o nosso guia. E aí eu concluo com é quase um poema, uma mensagem de Emmanuel, em que Emmanuel traz assim o nível de doação do Cristo por nós. O que ele fez por nós? Para a gente refletir um pouco sobre quem é esse que está nos convidando à vida em abundância. Ele diz assim, chama Jesus para o homem. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado ao vale da morte. Humilhou-se e apagou-se
para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no Reino. Vamos refletir sobre quem é Jesus para nós. Fazer algo de bom com tudo que Ele fez e nos deu como presente. Que Ele abençoe a todos vocês. Muita paz, muito obrigado.